Salve, salve, rapaziada! Seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Hugo Garcês e hoje, cara, vamos dar continuidade aí na aula da semana passada sobre o tema como você vai reduzir a quantidade de stop loss no day trade. Eu dividi essa aula em duas partes para ficar mais fácil o entendimento e hoje eu vou soltar a segunda parte, né? Então a gente está dando a introdução aqui, mas se você ainda não viu a primeira aula, é muito importante que essa primeira aula ela seja vista para que essa segunda ela faça mais sentido, né? Que você tenha um complemento dessa aula aqui para poder assimilar o conteúdo de uma maneira mais inteligente e que você passe a aplicar isso com mais coerência nas suas negociações. Se você olhar só essa aula aqui, vai fazer sentido? Claro que vai, mas se você olhar as duas aulas, vai fazer mais sentido ainda e você vai ter que pegar todo o contexto de como você vai fazer para diminuir a quantidade de stop loss. Beleza? Recapitulando, na aula 1, o que foi que a gente falou? A gente falou a definição da quantidade de operações para a gente estar fazendo, né? Que é legal a gente estar definindo algumas... que é muito legal a gente definir uma quantidade de negociações inteligentes, porque isso vai fazer com que a gente reduza a nossa quantidade de stop loss. Eu defini um número lá para a gente operar durante a semana, e caso você já vem tomando muito stop aí nas suas negociações, eu te mostrei como você vai reduzir esse número de operações para que essa quantidade de stop loss diminua consideravelmente, beleza? E o segundo ponto da primeira aula que a gente soltou foi justamente a linha do tempo que a gente tem para operar e como é que a gente vai fazer o gerenciamento de risco do nosso dinheiro lá durante as movimentações da semana. Eu mostrei quais são os melhores dias para a gente estar negociando o primeiro bloco e o segundo bloco de negociações aí para a gente dividir e como é que deve ser essa exposição das suas negociações. Eu vou deixar aqui o link da aula 1 no comentário fixado, né, para você poder assistir essa aula se você não assistiu, e vamos que bora para a aula 2 aí. Rodou? Bom, e agora a gente entra numa situação que é bem interessante, né, que é a gente vai começar a operar nas regiões de boas oportunidades. Por que que isso é interessante a gente estar falando? Porque isso também alia aquela situação onde você tem o entendimento que você vai abrir as suas negociações quando você identificar oportunidade. Por exemplo, cara, o trader que ele é focado ali realmente, ele na hora que ele bate o take dele, ele está fora do mercado. Simplesmente ele está fora do mercado, ele não quer mais saber. Aí, Hugo, mas eu identifiquei mais uma oportunidade de abrir uma negociação aqui depois de eu ter pego um take de 1.000 pontos. Vale a pena eu executar a negociação? Cara, na grande maioria das vezes não vale. A grande maioria das vezes não vale. Mas se você é aquele cara que realmente gosta de emoção, é um pouco mais agressivo nas suas negociações, eu não faço isso, tá? Se eu bato o take eu saio fora. Já bati take de segunda-feira aí e simplesmente eu vazei. Né? Fiquei só olhando o preço mesmo, né? Acompanhando a movimentação, voltei na outra semana. Né? Isso me deixa muito mais tranquilo para estar operando. Mas se você é um cara que gosta de mais emoção, é um pouco mais agressivo nas suas negociações, né? Você pode abrir essas operações desde que você não coloque todo o lucro que você teve na negociação que você bateu o take. Desde que você faça esse gerenciamento de risco para de até 10% do que você ganhou. Então, estou falando, não é 10% da sua banca, tá? É 10% do lucro que você teve. Vamos supor que você pegou um take de $100 nessa negociação. Você não vai colocar lá os $100 de lucro que você teve, mesmo que o seu gerenciamento de risco permita que você faça isso. Você vai abrir a negociação e você vai colocar 10% desse lucro, ou seja, 10% de $100 você vai botar $10 na operação. Por quê? Você não sabe por o que vai acontecer, né? É muito difícil que o preço tenha uma movimentação de 1.000 pontos na semana e depois tenha outra oportunidade onde ele se movimente mais 1.000 pontos, mais 2.000 pontos, mais 3.000 pontos. É muito difícil que isso aconteça. Então, para você não devolver o que você teve, né, o lucro que você obteve e acabar devolvendo parte do seu capital, faz um gerenciamento de risco aí de 10% do lucro que você teve, que a sua negociação ela tende a ter muito mais qualidade e você também tende a ficar muito mais tranquilo com isso. Por quê? Se você acabar tomando um stop, você não vai falar, porra, tomei um stop e aí acabei devolvendo tudo que eu ganhei, e aí se sente mal e aí acaba querendo abrir outra negociação, e isso vai afetar muito mais também o seu emocional. Você vai devolver 10% do que você ganhou, senão se você tomar um stop você fica com $90 lá, então $90 ainda é um baita resultado aí. E aí sim, você se concentra pro fechamento de mercado e aí a abertura você está negociando lá de novo, beleza? Então isso é importante. É muita coisa para estar falando, né, cara? E aí a gente acaba se estendendo em algum assunto, mas vamos lá. Então olha só, a gente precisa operar em boas oportunidades do mercado. Então o que acontece? Aqui no SDJPY, olha só, vale a pena eu estar negociando em regiões que não sejam boas aqui no SDJPY? Se a gente jogar aqui no gráfico mensal, é bem interessante a gente estar vendo isso aqui do SDJPY, porque a gente vê que teve esse ciclo de movimentação aqui, né? Então, durante muito tempo, né, durante praticamente ali
vamos supor, ele entrou aqui, ó, nesse ciclo ali 2016, né, certinho, e ele saiu desse ciclo basicamente aqui, né? Então ele saiu ali basicamente no final de 2020, ali basicamente, começo de 2021, ele meio que saiu desse ciclo de movimentação. Então durante muito tempo as boas oportunidades do SDJPY eram nessa região de resistência e nessa região de suporte. Toda vez que o preço estava chegando aqui na região de resistência, voltava para buscar a região de suporte. Então aqui eu buscava venda e aqui em cima eu buscava compra. Essas são as boas oportunidades aqui do SDJPY. E aí se a gente traçar um ponto de pivô aqui, a gente também vai encontrar uma região do preço mais ou menos aqui, né? E aí a gente faz o entendimento do que o preço acima do ponto de pivô a gente pode buscar compra, o preço abaixo do ponto de pivô pode buscar venda. Durante muito tempo esse ponto foi interessante, né? E aí a gente tem um preço ele meio que repetindo esse ciclo bem aqui, ó. Na hora que o preço estiver chegando aqui no 143, 245, ele está tendendo a retornar para buscar ali pelo menos o 151.799. Quando ele chega no 151.799, ele tende a voltar para buscar o 143.245. A gente vê isso aqui de uma forma mais clara no gráfico semanal do preço, né? A gente consegue identificar isso aqui melhor. Olha só, peraí que a luz apagou. E a gente consegue perceber essa movimentação sendo formada a partir de agora, né? O preço chegou aqui e aqui ele rompeu, ele meio que não respeitou isso aqui, mas quando ele voltou, ele começa a respeitar já esse ciclo de movimentação aqui do STJPY. Então as boas oportunidades aqui do STJPY são essas aqui, né? Na hora que eu estiver encontrando o preço próximo a essa região de 143, 245 ou estiver chegando nessa região de 151.799, são as melhores oportunidades para eu executar a minha negociação. Então, pô, vamos imaginar que que o preço está aqui, ó, próximo a essa região. Será que vale a pena eu estar buscando uma negociação de venda ainda que, mais que esse espaço seja curtinho, vamos imaginar que é curtinho, tá? Mas aqui não é curtinho, mas vamos imaginar que é curtinho. Será que vale a pena eu executar esse tipo de operação aqui? Cara, talvez não valha. Então, talvez seja muito mais inteligente você esperar o preço chegar nessa região de 143, 245 e acabar retornando, buscando uma reversão de tendência, operando no sentido de reversão de tendência. A mesma coisa acontece aqui. Imaginar que você está vendo o preço retornando aqui, ó, e ele rompeu esse ponto de pivô, né, ele está acima dessa região. Preço acima desse ponto de pivô, meu tipo de negociação é compra, né? Mas ele, pô, se ele estiver chegando aqui em cima, será que vale a pena eu continuar operando uma tendência de alta ou operar comprado nessa região? Não, é muito mais inteligente que você espere o preço chegar nessas regiões de resistência, nessas regiões de suporte, nessa situação aqui, nessa resistência, e aí para você operar na reversão de tendência, a sua negociação tem de ter muito mais qualidade. E aí quando você espera esses momentos, pô, sua negociação, você tem muito clareza na hora de abrir essa operação, muito mais confiança e você está meio que pegando o início de uma reversão de tendência que é muito forte. Então, se pô, você já tem um histórico ali, e esse histórico está muito bem entendido como foi aqui no passado, quando o preço estiver chegando lá, cara, vai ficar muito mais fácil para você executar essa negociação. Simplesmente eu não vou ficar esperando ou abrindo negociação em qualquer ponto, porque isso vai acabar afetando a qualidade da minha negociação e vai acabar também, eu vou acabar gastando bala à toa, né? Se eu só tenho 2 balas para gastar na semana aí e ficar abrindo a negociação de qualquer forma, eu não vou ter resultado. Então, dessa forma, fica muito mais tranquilo. Vamos ver essa situação que está acontecendo aqui do STJPY aqui no gráfico M15, olha só. Se eu jogar aqui no gráfico M15, fica muito mais tranquilo eu operar uma possível reversão de tendência do preço do que simplesmente uma continuação de tendência, que não valeria a pena eu continuar operando vendido nesse rompimento aqui. Esse rompimento aqui é um rompimento muito perigoso para eu executar a minha negociação. Por quê? Porque é uma região de resistência que está formada lá no gráfico mensal, então não vale a pena esse tipo de situação. Mas se eu busco uma reversão de tendência no nível 100 Fibonacci de retração aqui, ó, que aqui está o nível de retração, e aí eu entro numa operação comprado, eu estou basicamente indo contra, vamos dizer assim, a sardinhada, né? Eu não gosto de falar muito de sardinhada, porque meio que sardinhadas são pessoas que seguem fluxo, né? Mas a gente também segue fluxo de pessoas, só que a gente tem uma visão diferenciada aí da galera que está negociando. Então esse tipo de situação ficou muito mais tranquilo para eu estar operando. Bom, mas aonde seria a minha próxima região de resistência importante? Seria no ponto de pivô. Daqui para cá, eu tenho uma quantidade de espaço interessante para eu operar comprado, mas qualquer tipo de negociação aqui, ó, são 2.600, 2.500 pontos que eu tenho de movimentação aqui do preço. Mas qualquer tipo de operação aqui, ela tende a ser um pouco mais agressiva, né, do que simplesmente essas regiões aqui. Se eu operar numa reversão de tendência aqui, fica muito melhor, mas se eu operar vendido aqui, ó, eu posso operar vendido nessa região? Cara, não sei. Não sei se vale a pena você operar vendido. Você tem que fazer uma análise, você tem que traçar o ponto de pivô dessas regiões aqui, que vai dar mais ou menos aqui, né? E talvez não valha a pena operar
vendido nessa região, mas se o preço estiver chegando aqui e retornar, aí vale a pena você operar vendido nessa região, mas também tende a ser uma negociação muito mais agressiva. Para essa ordem ser uma venda bem legal, o preço teria que subir, e aí aqui valeria a pena entrar no rompimento de compra, tá? Que está rompendo o ponto de pivô, então fica interessante entrar nesse rompimento, mas talvez aqui não fique interessante eu entrar nesse rompimento, nesse espaço curtinho aqui que tem, ó. Não fica interessante eu estar negociando, mas fica interessante eu estar negociando nesse rompimento, ou o preço se mantendo aqui em cima desse ponto de pivô, para eu buscar um take aqui em cima. Quando o preço chegar aqui em cima, meu brother, aí beleza. Nessa região aqui, se o mercado volta e começa a retornar rompendo o nível 100 de Fibonacci de retração, é uma situação bem interessante para eu operar vendido. Então, boas oportunidades, o preço a gente sempre tem. A gente precisa só saber identificar, que fica muito mais fácil pra gente estar negociando. Então é isso, essa foi a nossa aulinha aí. Se você curtiu, cara, pô, deixa o like, se inscreve no canal aí. Eu tenho certeza absoluta que você vai iniciar 2024 com um pensamento muito mais diferente em relação às suas negociações. E você vai saber como gerenciar toda essa liberdade que o mercado financeiro te dá, cara, que isso é muito perigoso se a gente não souber exatamente como gerenciar de uma forma correta essa liberdade, valeu? Então se você curtiu, deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda esse vídeo para aquele amigo lá que tá tomando muito stop loss, não sabe o que fazer, tá querendo desistir aí, acha que aquele 2024 as coisas vão acontecer magicamente, né? Não vai, tem que ter estudo aí, tem que ter dedicação no mercado para poder entender a consistência e se tornar consistente. Valeu, tamo junto, até a próxima aula, valeu!